Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida e todos os seus familiares em nome de Jesus. É um prazer muito grande poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração através dessa passagem e eu conto com a sua presença, você que vai nos assistir, não sei aonde, mas essa passagem, essa palavra é para a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, amém? Essa passagem nós estamos aproximando agora o final do ano, já estamos quase, né, o Natal, e Deus falou essa passagem ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você, né, para que a gente venha ter mais venha pensar um pouco melhor em nossa vida, né? Amém? Abra aí a palavra de Deus aí em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Né? O título da mensagem fala que Deus é luz e aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. Veja que colocação de texto, né? Que passagem, né? E eu ainda não li, né? Não comecei a ler ainda a palavra ainda, no versículo 5. Isso é o título da mensagem em cima, no cabeçote nas escrituras sagradas, tem chamando-nos a atenção o que nós vamos meditar. Por isso eu quero chamar a tua atenção, você que vai nos assistir, não sei aonde essa palavra vai chegar, mas essa palavra é direcionada totalmente, 100% a você. Você que parou para ouvir essa passagem. Essa palavra é para você. Deus está nos chamando a tua atenção. Deus quer chamar a sua atenção. Você está disposto a parar este momento e ouvir essa palavra até o final? Essa é uma pergunta. Amém? Abra aí a palavra de Deus. Se você é evangélico, com certeza você tem a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia evangélica em casa. Se você é católico, com certeza você vai ter também a Bíblia católica. A Bíblia católica eu tenho, né? Está aqui nas minhas mãos, a Bíblia católica. Mas o texto eu vou ler na Bíblia evangélica, que está aqui na minha mão aqui, né? E eu conto com você que está nos assistindo, você vai abrir em referência aquilo que eu vou explicar para você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e toda a tua família. Amém? Vamos lá. Diz o texto, a palavra de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5. Diz assim, a santa bendita palavra de Deus. Diz que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Olha. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele, né? Olhe, no versículo 7. Mas se andamos na luz como ele está, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos tentar compreender a profundidade desta palavra. Você não pode ser pego ou parar, né, só em cima dessas letras. O que essas letras estão querendo nos explicar? Né? Por trás, né, dessas palavras, dessas letras, tem uma orientação importante para a minha vida e para a tua vida. Amém? A Bíblia está nos chamando a atenção, dizendo que esta é a mensagem. Que mensagem é essa? Essa aqui é a mensagem da palavra de Deus, está direcionada a você. Você que vai nos assistir, você que está ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho, não sei aonde. Mas essa palavra é para você. Esta é a mensagem. Que mensagem é essa? Que dele ouvimos e vos anunciamos que o quê? Anunciamos o quê? Ou nós estamos anunciando. Eu estou anunciando o quê?
que Deus é luz. Deus é luz. Você sabia disso? Que Deus é luz? Deus é luz. E não há nele treva alguma. Não existe nele, em Deus, treva algumas. Então, se não existe treva alguma em Deus, Deus vai exigir de quê? De mim, de você, para que a gente não vá também andar em treva. Vê a importância da palavra de Deus? Ela está nos chamando a atenção, dizendo que Deus, ele é o que? É luz. Ele é luz. Então ele está exigindo de mim, de você, para que também nós, aqueles que querem ser filho de Deus, não podemos andar em treva. Diz o texto, né? No versículo 6. Olha, versículo 6. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, como é que pode? Vamos pensar um pouco. Aquele que diz que tem comunhão com quem? Com Deus. Com Deus da Bíblia. Com esse Deus das Escrituras. Mas a sua prática, a sua conduta, o seu dia a dia anda nas trevas, não tem comunhão com ele, a Bíblia diz, ó. Não tem parte, não tem comunhão com o próprio Deus verdadeiro. Não sei que Deus é esse que você está tentando, né, te enganar, dizendo que, mas eu tenho Deus, fala até o nome de Deus. Mas quando você chama, né, essa passagem, esses teus pensamentos para dentro da própria palavra de Deus, vemos que o que você está falando não é uma realidade, não é algo que podemos apalpar. Tá vendo? Pois então, as escrituras estão nos chamando a atenção, dizendo aqui, ó, no versículo 6, se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, né? Se nós dissemos que temos comunhão com o próprio Deus, que chama ele até de Deus, e a nossa conduta, a nossa vida é em treva, fazemos tudo que das trevas, temos um acesso às trevas, mentimos, né? Fazemos tudo que aquilo que Deus abomina, Deus não gosta. Nós estamos ali praticando, fazemos todas aquelas coisas e dizemos e ainda temos a cara de pau de falar nós temos Deus, nós cremos em Deus. Como? Que Deus é esse? Né? O versículo aí, continuação, dizendo, vou continuar a ler, né, o mesmo versículo, para a gente compreender, quando a gente venha entender mais com mais clareza. Né? Eu estou lendo aqui, ó, 1 João, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, continuação, eu vou ler de novo. Ó. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Veja, se nós não estamos praticando a verdade, nós estamos praticando o quê? A mentira. Estamos no quê? No Deus da mentira. Quem é o Deus da mentira? Satanás, o diabo. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. Quem inventou a mentira? O diabo. Então, se a gente não estamos andando na luz, como na luz Deus está, então o próprio Deus das Escrituras, ela nos exige de nós que nós praticamos o quê? A verdade. Temos de praticar a verdade. E temos que andar na luz, como ele na luz está, como diz o texto, como diz a palavra dele. Versículo 7. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha como terminou
o versículo, né? Portanto, se andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão um com o outro. E o sangue de quem? De Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo. Não está falando de alguns pecados, está falando em geral, todos os pecados. Ele nos purifica, ele nos limpa de todos. Mas para que isso aconteça, nós temos de praticar esses 3 versículos, né? O versículo 5, o versículo 6 e o 7, né? Porque se nós não fazer isso, não adianta nenhum. Você pode até chamar o nome de Deus, mas não sei que Deus é esse, né? Eu quero dar uma pausa aqui e vou te mostrar outro versículo, se você tiver em dúvida. Às vezes você está dizendo assim, mas eu não... Fica neutro, né? Você está neutro contra esta palavra. Você sabe que é a verdade, mas às vezes você fica pensando, eu fico neutro, eu não vou tomar atitude ainda. Calma, que vai vir outra palavra para você. Aleluia, louvado seja Deus. Ó, que diz a palavra aqui, ó. Abra aí em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ó o que diz a santa bendita palavra de Deus. É para você também, ó. Ó o que diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Ó que a Bíblia está nos chamando a minha atenção e a tua atenção. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não sabe, e não faz, comete pecado. Se você sabe fazer o bem, se você sabe que esta palavra é a palavra de Deus, né? Por que você não se rende a ela? Por que você não carrega ela em teu coração e começa a praticá-la? Se você sabe que isso aqui é o bem. Se você não faz, você comete pecado. Sabe, pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei que essa palavra é o bem para a minha vida, para a vida dos meus familiares, para a vida dos meus filhos, para a vida dos meus netos, para a vida de todos aqueles que estão à minha volta, dos meus vizinhos. Eu sei que é o bem, né? Eu sei que será bem para a minha vida, será bem para toda a minha família, né? Mas se eu não pratico, se eu não faço, cometo pecado. Eu estou pecando, porque eu estou no caminho errado. Eu não estou praticando aquilo que a santa bendita palavra de Deus. Você quer mais outra colocação? Calma, só um minutinho que eu vou te explicar de novo. Aleluia. Abre aí a santa bendita palavra aí, ó. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Né? Olha o que diz a santa bendita palavra de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dele eram má. O que nós está dizendo essa palavra? Não precisa nem se esforçar muito para entender, né? Não precisa ter muita leitura, ser uma pessoa, um doutor da leis, e ser uma pessoa estudada, ter cursos, né? Bem, estudar em altos colégios, bons colégios aí, para entender essa passagem, né? A Bíblia é muito clara, é simples, mas é profunda ao mesmo tempo. Dizendo que a condenação é esta. O que é a condenação? É esta é a condenação, ó. Né? A condenação é esta, que a luz, quem é a luz? Jesus, né? A luz é Jesus, coloca Jesus no lugar da luz. Que a luz veio ao mundo, quem é que veio ao mundo? Jesus, né? E os homens, né? Ó, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Por que os homens amaram as trevas do que a luz? Porque todo mundo gosta da luz, gosta das trevas, gosta de algo errado. Né? Todo mundo gosta de uma coisinha errada, né? Por isso que gosta das trevas, né? Aí fala, porque as obras dele eram mal. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece quem? Jesus.
Se você pratica algo errado, algo que não é certo, você vai aborrecer quem? Vai aborrecer Jesus, que é a luz. Vai aborrecer, vai deixar ele triste. Ele fica triste com isso. E não vem para a luz. E para começar, ele fica preso às trevas. Ele não quer vir para Jesus. Porque é o que ele está fazendo, as práticas que ele está fazendo, não é de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai, né, vai contaminá-lo, vai condená-lo. E condena aquela prática. Por isso que ele não vem para a luz. E aí o que acontece? Ele começa a andar, ficar lá nas trevas, né? Praticando as coisas erradas, né? Nas trevas. Diz o texto, continuação do texto. Eu vou ler o texto de todo para que a gente entenda e compreenda. Diz assim: porque todo aqueles que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja, dois sentidos, duas passagens, dois versículos explicando a situação, né? Dizendo que no versículo 21, dizendo que todos aqueles que praticam a verdade, a pessoa que quer a verdade, que se deseja dentro do seu coração, né? O seu coração arde por conhecer a verdade, de estar dentro da verdade, ela vem, ela ouve a palavra de Deus e ela vem para a verdade. Ela vem ouvir a palavra de Deus, ela não aceita mais viver nas trevas, né? Aí ela vem para a verdade. Deixa eu ver, deixa eu pegar outro versículo aqui para a gente compreender essa colocação. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero que você, aonde você está na Santa Bendita Palavra de Deus aberta aí, só prosseguir à frente, você vai até João capítulo 8, né? João capítulo 8, versículo 47. É dura essa palavra, mas eu preciso falar, né? Não vou ficar só para mim. Você também vai ouvi-la e no momento que você ouvir essa palavra, você não pode dizer, você não pode, né? E nunca mais você vai esquecer dela. E também tem uma coisa, no momento que você ouvir essa palavra, você nunca mais você vai dizer que não sabe da palavra de Deus. Porque vai ficar registrada neste momento, na data de hoje, nesse horário que você ouviu essa palavra, né? Vai ficar registrado. E você não pode acusar Deus, não pode acusar ninguém que não sabia. Você vai saber sim. O propósito é este. Nós fomos chamados para isso, para anunciar a palavra de Deus, trazer para você as boas novas, né? Por isso essa passagem, ela vai ser forte, mas não se assuste, porque é a palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida. Amém? Diz assim, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Diz assim a santa bendita palavra de Deus. Ó, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Olha. Então, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Essa passagem, Jesus estava falando para as pessoas naquela época, que as pessoas criticavam ele pela forma como ele falava a verdade, e as pessoas não estavam presas nas trevas e não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Aí Jesus falou essa passagem. Quem é de Deus vai escutar sempre a palavra de Deus. Ela vai aceitar a palavra de Deus como bênção, né? Mas a pessoa que está presa nas trevas, fazendo as coisas das trevas, essa palavra vai soar em seus ouvidos com uma forma de uma coisa ruim, algo que seja ruim. Ela não vai acreditar, ela não vai aceitar essa palavra como deveria ser aceita, porque ela está nas trevas, ela não vai concordar com a palavra de Deus. Eu quero
eu li o 47, né, de João capítulo 8. Eu quero ler o 44. Ó, é um texto, é forte, mas é para a nossa vida, é para a tua vida, para a minha vida, é para todos aqueles que vão ouvir essa passagem. Diz assim, Jesus falando, o texto, João capítulo 8, versículo 44. Pode ler na Bíblia Sagrada, na Bíblia Católica, na Bíblia Evangélica, você que é evangélico, você que é católico, pode ler aí, ó. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que passagem. Jesus estava falando, né? Colocando essa passagem aqui no 44, dizendo, vós tendes por pai o diabo. Então toda pessoa que ela não está praticando a verdade, não quer ouvir a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, ela continua na mentira. E ela estando na mentira, ela vai satisfazer as vontades de quem? Do diabo. Entendeu? Ela acha que está satisfazendo a vontade de Deus, mas não está. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, Jesus dizendo, ó, pois vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade. Ele nunca se afirma na verdade, nunca se afirmou na verdade. Olha, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do quê? Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem inventou a mentira foi o capeta, foi o diabo. Né? Então os filhos de Deus, toda pessoa que é lavada, remida pelo sangue de Jesus, tem de abandonar a mentira, abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que desanima a Deus, que deixa Deus triste, tem de abandonar tudo, né? Tem de abandonar tudo, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? E pra gente terminar essa passagem, essa gravação, quero deixar só esse versículo para que a gente medite e venha repensar, né? E venha meditar e venha tomar atitude na nossa vida, né? Venha tomar atitude. As escrituras estão nos dizendo aqui, ó, né? João capítulo 14, versículo 23. Ó, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, o que Jesus está dizendo? Se alguém me ama, se você ama a Deus, se você quer amar a Deus, tem que guardar a sua palavra. E aí, quando você guarda a palavra de Deus, Deus está dizendo que fazemos nele uma morada. Deus vem morar dentro de você. No versículo 24 diz o seguinte, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, com certeza, vai ter muitas pessoas que não vai pegar essa palavra, vai cair no esquecimento. Não vai dar importância para ela. Vai pegar ela e vai dizer assim, isso é bobagem. Então, se você pensar assim, se você agir assim, então a palavra de Deus fala isso para você. Ó. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. A pessoa que não ama a Deus, a pessoa que não é obediente à palavra de Deus, que não quer algo com Deus profundo, com Deus da Bíblia, não é Deus com letra minúscula, né? Deus com letra minúscula, né, do mundo, né? Que o Deus do mundo, as pessoas amam e ele exige. Mas o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus com letra maiúscula, né? Esse Deus ele exige de nós.
Nós temos de viver uma vida santa, obediente à sua palavra. A sua palavra dizendo que, olha, quem me ama, quem não me ama, não guarda a minha palavra. A pessoa que não ama a Deus, ela não vai guardar a palavra de Deus. Não adianta, né? Não adianta, né? Aleluia, louvado seja Deus. E para a gente encerrar essa palavra, encerrar essa palavra de hoje, eu vou pedir para você abrir aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Né? Se você tiver incluído nessa colocação, se você fazer algumas práticas que está dentro dessa leitura, abandone, porque aqui é a obra das trevas, né? Quem está nas trevas está praticando essas coisas aqui, ó. Aí você tem que sair fora, o mais rápido possível. E o Deus da Bíblia, esse Deus que eu amo, esse Deus que nos adora, que esse Deus tremendo que é o Deus das Escrituras, ele exige que nós saia dessas coisas. Hã? Aí você que escolhe. Eu não tenho o poder de chegar para você e aí pegar na tua mão e sair e arrancar fora, não. Eu vou apenas anunciar. Fomos chamados, as Escrituras, o próprio Deus, o Deus da Bíblia, nos chamou e disse assim: ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o nosso papel, o nosso dever, o nosso compromisso é de ide, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas a todas as pessoas. A você, você que está nos ouvindo, né? Você que vai ouvir depois, não sei onde você se encontra. O meu papel, o meu chamado é esse: ide por todo mundo. E eu estou nesse momento cumprindo o ide do mestre, né? Estou aí, ó. A palavra de Deus chegou a você hoje, né? Chegou a você hoje. Você não pode dizer que não ouviu a palavra de Deus. Não, de jeito nenhum. Não é? Você não pode dizer que nunca ouviu falar da palavra de Deus, porque hoje fica registrado, hoje, dia 19/12 de 2019. Esta data, hoje, essa hora, ficou registrado que você ouviu a palavra de Deus. Também ficou registrado que você, né, vai recusar a palavra de Deus. Se você recusá-la, se você aceitá-la, se você recusá-la, fica também registrada. Agora é com você, é você que decide que caminho tu queres seguir. Que caminho tu queres, né, estar. É você que decide. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos ler essa passagem aqui. E eu quero orar para a tua vida depois. E atitude, quem vai tomar é você. Né? Amém? Diz aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, a santa bendita palavra de Deus: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a lista aí, né? Essas pessoas que estão nas trevas. As trevas que a palavra de Deus chama a minha e a tua atenção é esta. Quem pratica estas coisas estão o quê? Estão nas trevas. Estão nas trevas, não herdará o reino de Deus. Ah, mas vai ter aquele jeitinho brasileiro. Não, lá não tem jeitinho brasileiro. Lá não tem atalho. Ou você sai fora, né? Ou você sai fora destas coisas,
está registrado aqui na Bíblia evangélica, está registrado na Bíblia católica, você que é católico. Aí você tiver dúvida, não tem problema. Você pega cada item desse, comparação. Deixa eu ensinar para você algo simples e importante que você... Todo mundo tem internet, todo mundo tem rede social hoje. Todo mundo tem acesso ao Google hoje, não tem? Então, se você chega na sua casa através do celular, você pode colocar aqui, ó. Vamos colocar algo prático para você aprender. Se você tem dúvida sobre uma linguagem, ó, no versículo 10, aqui, ó, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, quando diz assim, ó, não erreis, nem os devassos. Aí você pega a palavra devasso e você escreve lá no Google, né, no Google, e pega no dicionário a palavra devasso, o que significa essa palavra, no devasso. Aí você vai lá, analisa essa palavra, que vai ser ter o resultado, o que significa isso. Você quer saber sobre o significado da palavra, vamos lá, enferminado? Aí você vai lá, né, no Google, e você vai no Google e procura lá o dicionário e você escreve essa palavra, você vai saber o que significa isso. Não tem sentido, não tem muito, né? Não é complicado. É o ser humano que complica as coisas. Você quer saber sobre o quê? Adúlteros? Vai lá, né? Um maldizente, vai lá e escreve lá no dicionário idólatra, né? Idólatra. Você vai lá e, né? E aí você analisa lá e faz a pesquisa o que significa isso e você vai tirar suas conclusões. Se você está no caminho certo ou não está. Aí depende de você. Agora, se você continuar, aí você vai acertar com Deus, porque Deus está te avisando antes para que você não chegue lá, né, dentro dessas práticas, porque a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus que pratica essas coisas, diz o versículo, né? Na parte B do versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 6, no final do versículo, dizendo que os que praticam essas coisas nem os herdará o reino de Deus, né? E aí você, ó, bêbado, o que é bêbado? Pessoas que bebem bêbado, né? Aí você que analisa, você que vai tomar suas conclusões, né? Amém? Aí fica aí a bendita palavra de Deus para você, você que vai ouvir, se não sei aonde.